A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados, firmes e fortes no propósito de conhecer Jesus e se tornar cada dia mais parecidos com Jesus. Nós estamos aqui meditando no Evangelho segundo escreveu Lucas, versículo por versículo. E hoje chegamos no capítulo 6, a partir do versículo 46. Essa palavra tem tudo a ver com a vida de discipulado. Aqui Jesus está exortando os seus discípulos. Olha o que ele fala aqui no versículo 46. E por que me chamais Quírios, Quírios, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ele está dizendo, vocês me chamam de Quírios. A palavra Quírios no grego significa Senhor, mas não é qualquer Senhor, é o Todo-Poderoso, né? É aquele que tem todo o poder. E aqui fala, vocês me chamam de Quírios, 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 mas ouvem meus ensinamentos, mas não praticam. Esse versículo já dá uma boa reflexão. Nós estamos fazendo a leitura do Evangelho de Lucas. Será que nós estamos praticando essa palavra? Será que o Verbo está fazendo carne em nós? Será que Jesus, ele pode ser visto na sua vida através dos seus ensinamentos? O grande desafio dos discípulos era se tornar parecido com seu mestre. E hoje também nós temos esse desafio de se tornar parecidos com o nosso mestre. E quem é o nosso mestre? É Jesus Cristo. Mas para isso nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos praticar e obedecer. Vamos lá para o versículo 47. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei quem é semelhante. Aqui Jesus está mostrando três orientações para o discipulado. O que nós precisamos fazer para ser discipulados? Precisamos primeiramente ir até Jesus. Depois, ouvir as palavras de Jesus e praticar as palavras de Jesus. E Jesus fala, se vocês fizerem isso, vocês vão ser semelhantes ao quê? Vamos lá, continuar a leitura, 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. Vindo e a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. O que Jesus está querendo dizer sobre isso? Jesus, ele era filho de um construtor. O carpinteiro naquela época era um construtor. Então ele conhecia um pouco sobre a engenharia, de como construir uma casa. E ele fala que a casa, para que ela permaneça firme, ela precisa ser edificada em profundidade. Aquela casa, a edificação dela precisa chegar na rocha. É necessário que fure uma valeta ali e desça até a rocha para edificar essa casa na rocha. O que ele está dizendo para nós? Que nós precisamos nos aprofundar no nosso relacionamento de intimidade com Jesus. Jesus é a rocha, meus irmãos. Jesus é a rocha. Se você quer permanecer firme diante das tempestades, diante das enchentes, diante da maré, da onda forte, você precisa edificar a sua casa na rocha. Você precisa investir em profundidade de relacionamento com Jesus. Quanto mais profundo é o seu relacionamento com Jesus, mais forte será a sua casa. Mais forte você será diante das dificuldades
da vida. Não se engane, meus irmãos. Mesmo que você decida viver uma vida para Jesus, você passará por dificuldade. A diferença é que você vai estar edificado na rocha. Porque o mesmo Jesus disse: nesse mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você também já venceu o mundo. Receba essa palavra, meus irmãos. Essa palavra profética. Você já venceu, porque você já é mais do que vencedor. Mas para isso você precisa aprofundar o seu relacionamento com Jesus. O seu relacionamento com Jesus não pode ser na superficialidade. Mas como eu vou fazer isso? O versículo anterior, você vai ir até Jesus. Você vai ir até Jesus. Você vai ouvir os ensinamentos de Jesus. E você vai colocar em prática. Nós não podemos apenas ouvir. Apenas ouvir e não colocar em prática. Nós não podemos ir apenas até a igreja, achando que estamos indo até Jesus. E no dia seguinte, não viver os ensinamentos de Cristo. E não praticar os ensinamentos de Cristo. Se nós fizermos isso, nós estamos sendo que nem esse homem que ele vai falar aqui, no versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Uma pessoa que não busca um relacionamento de intimidade, em profundidade, ele é como esse homem que edifica sua casa sobre a terra, sem profundidade. Na hora que vier as adversidades da vida, ele vai à ruína. Pense nisso, meus irmãos. E nos encontramos amanhã.